Aleluia, graças a Deus. Estamos gratos ao Senhor por esta oportunidade, o privilégio de mais uma vez podermos ministrar a gloriosa e santa e inefável palavra do Senhor ao nosso coração. Espero que possamos alcançar vidas, que você possa se sentir abraçado por esta mensagem, pela verdade, que a sua vida possa acender-se, sua vida possa crescer no conhecimento, na graça, que Deus possa contar com a sua disposição de servi-lo. Que tudo pode, o Deus do ontem, do hoje e que será sempre eternamente Deus. Nós queremos ministrar ao seu coração uma mensagem colocada pelo Espírito Santo do Senhor, que vem do Pai e do Filho para a sua vida. Então, se você pode, você abre a sua Bíblia lá no livro de Oséias, no capítulo de número 5 e o capítulo de número 6. Oséias está logo depois do livro de Daniel. Então fica fácil você achar Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, depois vem o livro de Ezequiel, depois vem o livro de Daniel, depois de Daniel vem o livro de Oséias. Fica bem fácil você encontrar, tá bom? Bem fácil. Livro de Oséias, no capítulo de número 5, versículo de número 15, gostaria que você acompanhasse a leitura comigo. Oséias 5, versículo de número 15, e Oséias, capítulo número 6, logo a seguinte, verso 1 ao 3. E depois vamos lá para Provérbios, capítulo 1. Oséias, capítulo 5. E disse o Senhor: irei e voltarei para o meu lugar, que é o trono, a glória, os céus, até que se reconheçam culpados e busque a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Ele está dizendo que por terem rejeitado a sua verdade, os seus mandamentos, então a Bíblia disse que o Senhor disse: desprezam a minha verdade, já que desprezam a minha presença, já que não discernem a minha glória no meio deles, eu voltarei. Voltarei. Lembra quando em Êxodo 33, Moisés vai dizer: Senhor, embora o Senhor envie os teus anjos conosco, os anjos não têm misericórdia como o Senhor. Aquele que pecasse, aquele que fizesse algo abominável a Deus, seria morto pelo anjo. Então Moisés disse: se o Senhor não for, não basta a presença de anjo. Então, para você entender o verso 15 de Oséias, então Deus está ausentando e dizendo: até que todos reconheçam a sua culpa, o seu pecado, e busque a minha face. Então, na hora da angústia, vão me buscar com certeza, vão me clamar pela madrugada. Aí, capítulo 6, verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor. Então, o profeta, quando ouve isso de Deus, ele chega diante de Israel e diz para o povo: olha, Deus acabou de me dizer que deixou a terra. Ele deixou o seu povo até que nós venhamos arrepender e buscá-lo pela madrugada. Então o meu conselho, Oséias, o meu conselho para todos, então verso 1. Vinde e tornemos, ou voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou. Não foi o demônio. O demônio só faz aquilo que Deus permite que faça. Ele só executa. Ele não tem poder, ele não pode tocar na imagem e semelhança do Senhor, o ser humano, se Deus não permitir. Ele me despedaçou, mas o Senhor nos sarará. Depois de 2 dias nos dará a vida, no 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Olha ele falando da cruz do Calvário e falando da eternidade. Por isso que eu tinha uma mensagem escatológica. Verso 3. Conhecemos e prossigamos em ser ao Senhor como a alva, como o nascer do sol, será
a sua saída. Ele a nós virá como a chuva seródia, que é a chuva abundante, né? Que rega a terra. Vamos lá agora, abra lá em Provérbios comigo e vamos ler comigo Provérbios capítulo 1, a partir do verso de número 23, que diz assim a palavra de Deus: Convertei-vos pela minha repreensão, derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Preste atenção no que nós lemos. O Senhor se afastou. Tem gente que mesmo na angústia, por causa da fidelidade e da lealdade a Deus, prefere não buscar. Mas a Bíblia diz que se eles voltassem ao Senhor, era o conselho do profeta Oséias, Deus voltaria as feridas. Deus os ressuscitaria. Quer dizer, no mundo natural, no mundo de hoje, é Deus levantando a sua vida, reanimando, te trazendo ânimo, te trazendo vigor e descrer do medo e acreditar e confiar na presença de Deus. Então o profeta está dizendo, olha, para que nós possamos voltar para Deus, nós temos que continuar a conhecer, prosseguir no conhecimento com o Senhor. Nós precisamos desse conhecimento, que é segundo Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento. Volto lá para Provérbios capítulo 1, verso 23 adiante. Convertei-vos pela minha redenção. Abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, dizendo claramente no verso 23, que foi só através da repreensão que poderia haver arrependimento. Muitas pessoas sofrem, perdem muito na vida por causa da dureza do coração. E aí Deus, por amor, e se Ele tem um plano na sua vida para a eternidade, então Ele traz a repreensão. E essa repreensão, ela pode ser dolorosa, duradoura, se nós não reconhecermos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Então Ele disse, se houver uma conversão, abundantemente Ele derramaria sobre todos o seu Espírito, o Espírito Santo, e vos faria saber as minhas palavras. Em outras palavras, eu derramarei o meu Espírito e nenhum de vocês terão dúvida mais de fazer, porque eu direi, eu responderei, eu darei a palavra a vós. Não é remorso, como o de Judas, o capítulo 27, foi um remorso do que havia feito com o justo que era Jesus. Não é o remorso dos hebreus, embora Deus desse o bom espírito e o ensinou a todos. A Bíblia disse que por várias vezes Deus os abençoava e eles voltavam ao pecado. Deus os repreendia, os levava à escravidão. Daqui a pouco, na angústia, eles clamavam e Deus os perdoava e os abençoava. E assim durante vários anos das suas vidas. Por isso que ficaram toda a linhagem, todos aqueles que saíram do Egito morreram no deserto. A posteridade, seus filhos e netos, é que Deus deu a oportunidade de chegar em Canaã. Porque havia remorso e arrependimento, que está lá no Salmo 95, 10 e 11. 40 anos Deus deu para eles. A oportunidade, em 40 anos não houve arrependimento. Agora você imagina um povo que chamava Deus pelo seu nome, um povo separado de Deus, tirado da escravidão, um povo que viu sinais, maravilhas, milagres. 40 anos foi a oportunidade de Deus. Por isso, ninguém pode dizer que a sua bênção está demorando por culpa de Deus, porque Deus não quer abençoar. Não. É o coração duro. É a dureza de se entregar da lealdade. Porque se as pessoas fossem à igreja por amor, não precisaria insistir com elas na lealdade e na fidelidade. Mas elas vão para a igreja por necessidade. E quando vão à igreja por necessidade pessoal, a lealdade e a fidelidade ficam em segundo plano. Então a Bíblia diz e é clara. Clara, clara, clara. Você imagine, eu não sei qual tem sido a sua situação, mas quantas pessoas
há 40 anos, há 10, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos. Deus está aguardando uma atitude nova para Deus abençoar. Mas elas não se convertem, embora estão dentro da igreja. O corpo está na igreja, mas o espírito não. Então essa mensagem, mais uma vez, nos dá a vontade de prosseguir mais uma semana, louvando e adorando ao Senhor com nossos passos íntegros, justos e retos. Aí diz a Bíblia, mas porque clamei a vós, ou porque clamei a vós e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem desse atenção. Deus clamou, Deus falou. Clamar quer dizer uma insistência, ele não falou, um gemido inexprimível do Espírito Santo dentro de cada um, dizendo, por favor, ouça a minha voz. Mas recusaram ouvir a voz. Deu a mão, mas não houve quem desse atenção à sua mão. Lembro de Daniel, quando ele arrepende. Ele sabe que ele errou, porque eles recusaram a voz do Senhor através dos profetas. Verso número 25. Antes todos vós rejeitastes meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. As pessoas querem ouvir coisas positivas. Os pastores estão se tornando, muitas das vezes, palestrantes, coaches de autoajuda. Porque o povo quer rejeitar a repreensão do Senhor. O povo quer rejeitar o conselho do Senhor. Aleluia. E por isso ele traz a repreensão. É o que diz lá em Hebreus, que se não sois disciplinados e não aceitais a repreensão, sois bastardos e não os filhos. E Romanos 8 diz que só pelo Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo em nossa vida, que somos testificados que somos filhos. E para ter o Espírito Santo, Atos 5:32, precisamos obedecer a Deus. É uma vida vaga. É uma vida vaga. Por quê? Porque não temos o Espírito Santo, embora temos o ensino. Nos tornemos religiosos, nos tornemos participantes de uma seita onde a doutrina é do homem, não do Espírito do Senhor. A tradução da palavra bastardo quer dizer ilegítimo filho, nascera fora do casamento. Isso é a palavra bastardo. Aleluia. E a Bíblia diz em João 3:29, que a noiva pertence ao noivo. Então, se eu não aceito a repreensão, não aceito a disciplina de Deus, eu sou bastardo. Um filho ilegítimo, embora posso cantar o nome de Jesus, ter adesivo no carro de Jesus, ter Bíblia Sagrada, ser pregador, ser levita, não interessa. A pessoa passa a ser filho ilegítimo que nascera fora do casamento. Fora do casamento? Fora. Não tem nada a ver entre o noivo, que é Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, igreja legítima. Porque a igreja legítima, capítulo 16 de Mateus 18, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a igreja só de blocos, essa, o mal contra ela. Então, meus amados irmãos, quando chega no verso 26, ainda de Provérbios, capítulo 1, de vossa desventura, e zombarei vindo o vosso temor. Rirei, meu Deus. Deus estivesse dizendo, me deleitarei também no momento da tua angústia, da tua desventura, da sua falta de sorte. Quando vier o temor sobre vós, quando vier a dor, eu me deleitarei. Por quê? Porque Deus é justo, é justiça. E nós sabemos que Romanos 11:2 disse, dá de Deus, mas não esqueçais a sua severidade. Porque Deus é amor, mas ele também é juízo. É o que disse lá em Mateus Deuteronômio 28, verso 63. O mesmo Deus que deleita na vossa prosperidade e multiplicação, deleita quando você se desobedece por causa do juízo que vem sobre cada um. Verso número 27 de Provérbios 1. Vindo, olha o que diz o texto. Vindo como tempestade o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta,
sobrevindo-vos aperto e angústia, estarei rindo ou estarei deleitoso. Números 1, verso 3. Naum, capítulo 1, verso 3. O Senhor tem tormenta, Deus tem tormenta, tempestade para os desobedientes. Mas mais certa tradução do verso 3 de Naum é: e o Senhor tem caminho, faz caminho na tormenta e na tempestade. Através das repreensões, aqueles que têm temor e caráter, as lutas vêm, mas elas vão passar, porque o Senhor, através das adversidades do deserto, o desejo é converter o coração do homem a Ele. Não é para matar, para desfalecer, não. É porque o homem opta pela repreensão. Nós lemos lá em Oséias, no capítulo 5, 15, e Oséias, capítulo 1, 6, verso 1 adiante. E aqui no verso 23, convertei-vos. Se não se converte pelo meu amor, então se converte pela minha repreensão. Nós temos duas possibilidades. Mas tem gente que nem por amor e nem para repreensão esperam pagar para ver. Desfalecer, morrer, partir desta vida e ir para o Hades e o inferno. A Bíblia diz que Deus está zombando. Parece até bem forte esta palavra, parece que não faz sentido, inexo esse texto. Porque em Lamentações 3,39, nenhuma luta, nenhuma adversidade, nenhuma tribulação vem sobre nós que não seja causada por nós mesmos. Nós somos culpados dela. Então o Senhor diz que sobrevindo-vos aperto e angústia, então a mim clamarão. Mas ainda no início do clamor, a Bíblia diz: eu não o responderei. Lembra de Isaías 63, verso 17? Senhor, por que endureceste o nosso coração para não acreditarmos mais no Senhor? Por que endureceste o nosso coração para que não nos convertêssemos ao Senhor? Porque muitas das vezes, muitos perderão a salvação por causa de Provérbios, que é um dos versículos que a gente não pode nunca esquecer. De tanto Deus exortar e falar para o homem, ele endurece a coração. Você não consegue se converter, você pode me ouvir, pode ressuscitar Paulo, Abraão, por isso que na parábola do rico e de Lázaro, o Senhor disse: se não ouvir os vivos, como é que vão ouvir os mortos? Pode ressuscitar Abraão, você não vai se converter se o nosso caráter não fizermos tomar essa decisão. Isaías 63, 17. Por que endureceste o nosso coração para não crermos mais no Senhor? Por que fizeste isso, Senhor? É tremendo esse texto, irmão. É um texto que eu faço questão de ler para você novamente. Eu vou ler para você novamente esse texto. Por que ao Senhor nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endurece o nosso coração para que não temamos? Volta, por amor dos teus servos, meu Deus, das tribos da tua herança. Aí a Bíblia disse: por breve tempo o teu santo povo possuiu a sua herança. Quer dizer, um povo que viveu bênção por muito pouco tempo. Mais angústia, mais dúvidas, mais incertezas do que bênção. Mas agora os nossos adversários pisam no seu santuário. Quem quer o santuário? Eles mesmos. Então eles dizem: por um tempo, o Deus que um dia eles obedeceram os protegia, os guardava. Mas agora estavam todos pisoteados pelos adversários, pelos inimigos. Quantos estão sendo massacrados pelo demônio e vão para a igreja e clamam ao Senhor na igreja, mas não vem resposta nas suas vidas. A Bíblia é clara. Verso 19. Há muito que somos o teu povo. Quantos da igreja dizem ser o povo de Deus, mas não exerceste, ó Deus, o teu domínio sobre nós. Se eu dissesse: Deus está na minha vida, mas eu vivo mais uma vida desgraçada, uma vida massacrada, uma vida miserável, uma vida infeliz, uma vida desequilibrada, embora eu diga que o meu Deus é comigo, que o único Deus é comigo. É uma incoerência. Eu não vivo aquilo que eu professo. Então, meus amados irmãos, o livro de Isaías, a conexão é meio ruim aqui em Monte Verde, nessa cidade,
cidade, né? Porque é um vale onde estamos, embora estamos aqui, temos um sinal bom de internet, mas sabemos que aqui é ruim. Mas aquilo que você perder por algum minuto, continua a gravação. Aí depois você reassiste, que vai ficar aí salvo na plenitude a mensagem, tá bom? Eu estava aqui no verso de número 28 de Provérbios 1. Então olha como que Deus, irmãos, quando a gente para ouvir sem pressa, porque Deus de si mesmo é quando você está acostumado a tomar as suas decisões, onde você vai trabalhar, onde você vai morar, aonde você quer viajar, onde você quer passear, a hora que quer dormir, a hora que não quer dormir, o que vai... É assim. Mas quando nós paramos para refletir e lemos a palavra, e nós entendemos então o que está acontecendo nessa geração e na vida de muitas pessoas que professam, mas a vida não condiz com o que está escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: então clamarão-me na angústia, na madrugada, mas eu não os responderei. Não é porque Deus não existe ou está de férias. Isaías 59, 1 e 2. Meus ouvidos não estão tapados, nem minhas mãos encolhidas, para que não os possa abençoar e ouvir. Mas o vosso pecado distancia você de mim. Então é como se o mundo vivesse debaixo da misericórdia. Mas nós temos que viver debaixo do favor, se nosso filho. E filho tem que obedecer. Nós já pregamos aqui, em Hebreus 12, verso de número 8. Madrugada me buscarão, meu Deus, mas não me acharão. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine o caos. É como se você orasse de dia, de noite antes de dormir, e passasse no dia natural seu, o dia de horas normais, orando, falando com o Senhor, sobe ao monte. Enfim, faz promessa, faz corrente e Deus não te responde. Aí você vai no desespero, começa a perder até o sono, não dorme mais. Enquanto muitas vezes à noite fica só na angústia, mexendo no controle remoto, você vai para o joelho orar. Mas assim Deus não responde. Disse: vão me buscar, mas não me acharão. Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. A Bíblia disse em Jó 8, verso 5 e 7. Aqueles que têm o coração íntegro e puro e reto diante de mim, não é diante do homem, da sociedade não, diante de mim, e para diante dele você precisa conhecer a palavra. Você tem que ir à igreja onde prega a palavra, não é na missa. A missa dura 30 minutos não. Uma homilia que já foi escrita na segunda, terça e quarta, ele não prega o que Deus quer, ele prega o que ele acha que deve pregar. E nem na igreja evangélica, em qualquer igreja que não prega a palavra, é só autoajuda. Jesus, desde quando eu me entendo por gente, eu vejo gente dizendo: Deus está voltando através do seu Filho Jesus para o arrebatamento da igreja. Por muitos anos eu também questionava: quando é que Deus virá? Todo mundo fala e Jesus nunca volta. Porque não era o chegado do tempo, mas era um alerta. É como se eu dissesse para alguém: cuidado, vai bater. Eu viajasse com alguém durante 10 horas no ônibus, ou no ônibus, 10 horas no ônibus, e vendo que o motorista está fazendo coisas erradas. Eu vou dizendo: olha, cuidado, motorista, você vai bater. Durante 10 horas falando a mesma coisa. E de repente, meia hora antes de chegar na rodoviária, ele bate o ônibus. Dando um exemplo estúpido para você. Sempre eu falo estúpido, que eu prefiro que você me considere estúpido se alguma coisa que eu digo não soa bem aos seus ouvidos. Mas é melhor ser estúpido e ser verdadeiro que ser considerado um sábio e ser falso. Então, meus amados irmãos, todas as vezes que está dizendo para Jesus está voltando, é um alerta. É uma boa alerta para que nós venhamos manter a vida no altar. Nós venhamos manter a nossa vida na presença do Senhor. Quando nós olhamos à nossa volta, a redondeza, olhamos a situação do mundo, os sinais que Jesus ministrou, no capítulo 24 de Mateus, estão todos acontecidos. Estão todos acontecidos. E disse então que o meu evangelho, o evangelho que ele pregava, então seria o último sinal pregado em todas as nações. E se eu sou chamado para pregar esse evangelho, que não é ortodoxo, que não ajuda muitas pessoas, porque elas querem a conveniência, Deus está à porta. Porque senão, por mim mesmo, a minha própria consciência,
ou estaria pregando aqui uma semana de bajulação para ti, que você é a semana da sua sorte. Não, pode ser a semana da virada da tua vida, porque crente não vive de sorte, crente vive das promessas. Se você andar conforme a Bíblia e não conforme o seu achômetro, a sua religiosidade, que diz: eu já conheço Jesus desde que eu nasci. Como você conheceu Jesus desde que você nasceu se você não leu a palavra? Ah, leu para mim. O entendimento de um pode não ser o entendimento que você precisa ter. Numa sala de aula, tem 50 alunos ou 70 alunos, cada um tem que responder pela sua prova. Meu colega não pode fazer para mim, eu que tenho que fazer, conforme o meu aprendizado do professor e a aprovação no final de ano, se eu correspondi ao conhecimento que foi me passado durante um ano letivo. Então, nós precisamos dessa consciência. Então, Jeremias 6,10, o que lemos aqui em Provérbios capítulo 1, que a palavra era vergonhosa para os profetas. Imagine, os pastores. Por isso maltrataram Jeremias, prenderam, amarraram, jogaram na lama, no fundo de uma cisterna. Porque a palavra de Jeremias era odiada. Capítulo 43, todo capítulo 44. Leia esses 3 capítulos. Rejeitava o homem, o único profeta daquela geração. Que eu disse agora há pouco, Daniel, o grande sábio profeta, vai citar o nome de Jeremias, que pregava, mas ele não cria. Eles não criam, não obedeciam. Então, meus amados irmãos, em Isaías 30, verso 10 e 11, o povo estão comprando os pastores. Em Isaías 30, verso 10 e 11, dizendo: olha, não profetizes o que é reto para nós. Dizem-nos coisas apenas agradáveis aos nossos ouvidos, enganosas lisonjas. Mesmo que não seja no fundo do teu coração, diga para nós que nós somos uma bênção. Diga para nós que nós vamos vencer. A Bíblia diz que eles dizem: olha, desviai-vos, ó profetas. Estou pedindo os profetas. Desviai-vos, ó profeta, do caminho. O povo está dizendo: desviai-vos, profetas, do caminho. Do caminho, no singular. Aí me lembra João 14,6. O Senhor disse: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Gera o Satanás afrontando Jesus. Gera o Satanás usando a boca do povo, dizendo para os pastores: desvia-se do caminho. Olha o que eles dizem assim, ó: apartai-vos da vereda. Estão aconselhando, em vez do profeta pregar para o povo, está dizendo: desviai da vereda. Desviai do caminho estreito. Me lembra Mateus 7, 13 a 14. O caminho é estreito. A porta é estreita. Mas espaçosa é a porta e o caminho, e muitos passarão e andarão por ele. Aí, no capítulo ainda, no verso 11 do capítulo 30 de Isaías: fazei com que o santo, que o Deus do universo se afaste de nós e ele deixe de estar presente em nós. Faça suas orações, aí o seu clamor. Nós não queremos esse Deus perto de nós. Jeremias 44, 17. Desde que começamos a te obedecer, desde que começamos, Jeremias, a obedecer e seguir esse Deus seu, nós estamos passando prova, viu, Jeremias? Estamos passando prova. E quando nós adorávamos a rainha do céu, que é a mãe de Nimrod, lá de Gênesis 11, que é do Deus Sol, onde é criada a festa de Natal em dezembro, porque Jesus já disse isso, nunca nasceu em dezembro. Jesus nasceu entre março, a primeira quinzena de março e 4 de abril foi a data do seu nascimento. E a Constantino, Roma, faz com que os cristãos celebrem o Natal no dia 25 para que não fosse para a festa do Egito. Não porque eles queriam que servisse a Cristo, mas para que não gastasse dinheiro com o povo, com outros povos pagãos, mas toda a fortuna fosse dada em Roma. As mensagens precisam voltar a levar as pessoas ao arrependimento. Não alcançar bênçãos materiais, mas também a salvação. As bênçãos materiais têm trago dores a muitas pessoas. Muitos casaram por interesse, muitos estão trabalhando feito louco, perderam a sua vida, mulheres perderam a sua vida, homens perderam a sua esposa, os seus filhos, por tanto trabalhar em busca do dinheiro. E diziam para suas mulheres diziam para os seus filhos, para o seu marido: meu bem, eu estou indo para dar o melhor conforto para você. Como se conforto fosse eterno e fosse a melhor coisa que uma esposa e um marido dá para os seus filhos e um para o outro.
Aí o casamento acaba, porque o sexo acaba, a química acaba tudo, vira uma desgraça o relacionamento. E se ainda tem sexo, o sexo é a coisa mais podre que possa existir no casamento, se não tem amor. Porque aí é só química, e química você pode ter com qualquer pessoa, mesmo sem amá-la. Então, meus amados irmãos, é 10:22 de Provérbios, as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescentam dores. Está na hora das mensagens trazer às pessoas o arrependimento. É por isso que eu sei que eu serei rejeitado por grande parte. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque eu vou pregar a verdade, dou a quem. E podem fechar todas as portas das igrejas, é um favor que fará para mim. Porque vai aumentando a minha convicção de que eu estou certo. E de que eu tenho que ministrar. Louvo a Deus. Quanto mais me rejeitam, mais eu agradeço. É o sinal de que Deus me chamou para pregar aquilo que as pessoas no final dos tempos não suportariam, a sã doutrina. Timóteo 4:3. Buscariam senhorios para si próprio. E eu louvo ao Senhor. Agora há pouco a Olívia passou a palavra de Deus, Olívia, que tem 11 anos de idade, agora completando, e que ora todo domingo ela ora pela minha vida e tira uma palavra, uma criança. Porque da criança vê o verdadeiro louvor. Então eu não peço a minha filha, mais nem alguém, eu peço uma criança. Vão tentar te destruir, te parar, mas Deus será contigo. Continue neste caminho. Uma criança. Criança. Então, meus amados irmãos, muitos lugares fecharam as portas. Seja na América, seja no Brasil. Mas olha como é que eu estou bem. Deus é bom, Deus é maravilhoso, irmãos. Por isso que é melhor agradar a Deus, e eu agradeço a Deus. Porque quem conhece o Senhor e a verdade que prega, dispensa a agenda cheia. Eu quero ter a agenda cheia se essa agenda foi feita pelo Senhor, não feita pelo homem. Que quando Felipe é deslocado de onde está para pregar para o rainho de Candace, em Atos capítulo 8, quem faz a agenda dele é o anjo que disse, olha, Deus mandou você sair daqui e ir pregar a palavra para um homem que está em cima de uma carruagem. E esse anjo hoje para mim é o Senhor Jesus, que através do Espírito Santo abre as portas e fecha portas. Capítulo número 3, versos 7 e 8. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E aquele abre, ninguém fecha. E eis que tem a chave nas minhas mãos. Então eu louvo a Deus. Mas eu vou seguindo ao Senhor. Mas não vou agradar. Não vou fazer um grupo de fã-clube para me aplaudir depois das minhas mensagens. Porque o meu compromisso é com o Senhor. E eu não quero ir para o inferno. Então eu quero viver Tiago, capítulo de número 5, 19 e 20. Aquele que leva a uma pessoa ao arrependimento, aquele que convence uma pessoa do pecado e leva ela ao arrependimento, terá salvado ela de multidão de pecados. É isso que o evangelho tem que voltar. Levar as pessoas, não ficar sonhando com mega presentes, com uma mega milionária, mas com uma vida no altar do Senhor, como se nada tivesse. E eu estou te pedindo agora, eu já vou orar pela sua vida. A Bíblia diz, se o povo buscar o meu conhecimento e voltar para mim, eu os abençoarei, trarei a chuva seródia. Essa mensagem de Deus só passou através de mim. Porque no capítulo 6 ele disse, eu voltarei e abençoarei. Deus restitui sim. Deus é Deus de restituição. Segundo Crônicas 7,14, se o povo chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, quer dizer, orar e buscar a minha presença. Se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus caminhos, eu voltarei e sararei a sua terra. Joel 2, verso 13. Se o povo que anda rasgando as vestes, rasgar o seu coração, exatamente no verso 23 a 25, eu sou o Senhor que o abençoarei, eu sou o Senhor que restituirei todos os anos que meu exército de gafanhoto roubasse e destruísse a sua colheita. Eu, Senhor teu Deus, vou te restituir e nunca mais será humilhado, disse o Senhor. Isaías 61:7, no lugar que você estiver, eu colocarei dupla honra, diz o Senhor. Ageu 2:9, depois de pecar e estar afastado de Deus no capítulo 1, depois que eles voltam no capítulo 2 a servir o Senhor disse, a glória da última casa será maior do que a primeira. Malaquias 3:18, se for
leais a mim. Eu mostrarei através da vida dos justos, dos leais e fiéis, a diferença serve daqueles que não me servem. É promessa do Senhor. Ezequiel 10, a glória sai do povo, sai do templo, mas ela volta no capítulo 44, verso 1, diante de Ezequiel. Deus quer abençoar a nossa vida. Deus quer mudar a tua sorte. Quando Deus vai expulsar os demônios dos gadarenos, eles gritam dizendo: por que viestes, ó Filho do Altíssimo, atormentantes da hora? O demônio não sabe a hora exata e nem o dia certo, mas ele sabe o tempo da volta de Jesus. Por isso que ele dizia lá 2019 anos atrás, ele diz: por que vieste antes da hora? Se ele disse antes da hora, porque o demônio sabia que não era a hora dele atormentar, ou não era a hora eles todo no inferno, porque ele já sabia que eles estavam condenados. Satanás tem mais temor, é por isso que Tiago 2,19 diz: crês em Deus, fazes muito bem, mas não esqueça que o diabo treme e crê diante de Deus. É como se eu dissesse hoje, nessa geração, que o povo está acreditando mais no demônio. Quer dizer, o demônio, desculpa, acredita mais em Deus do que os próprios cristãos. Porque os cristãos de hoje, a grande maioria, com as suas raras exceções, não acredita nem em Deus e muito menos no inferno. É por isso que eles se tornaram Deus de si mesmo, embora vão na igreja, misticamente buscar a Deus. Fantasiado com seus ternos, as suas roupas lindas, as mulheres todas empetecadas, e sai da igreja como se nada tivesse acontecido, com as suas exceções. Vivemos um mundo de libertinagem, confundindo a liberdade com alto livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que trouxe o juízo, a liberdade traz a santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa ter falado ao seu coração, que o Senhor possa ter abençoado a sua vida através dessa mensagem, e que você queira que Deus volte, sentir a presença de Deus, que você sinta a presença de Deus na sua vida, que você sinta Deus abençoar a tua vida, que você sinta como eu a necessidade de sermos crentes, meus irmãos. Eu quero pregar para aqueles que têm o coração puro, humildes, e se você é um deles, então essa mensagem foi para te abençoar. E se você anda em dia com Deus, então apenas toma essa mensagem como um alerta para que você não caia. 1 Coríntios 10, 12, vigie para que não caia, tá bom? Então fique feliz, Deus está te alertando, continue assim, porque eu vou abençoar a tua vida. Eu voltarei e te abençoarei, e mandarei a minha chuva de bênção, abundantemente eu te abençoarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ô Espírito Santo, Senhor meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, e nós te louvamos, meu Deus, pela oportunidade de mais uma vez, meu Deus, ter ministrado a tua palavra, de mais uma vez, meu Deus, ter pregado a tua verdade, de ter trago a esse povo, meu Deus, a verdade que liberta, a verdade que sara, a verdade que cura, a verdade que nos livra da destruição, Salmo 107, 20. Que essas pessoas, meu Deus, estejam, meu Pai, abençoadas, que essas pessoas estejam, meu Deus, sendo alcançadas neste momento pela misericórdia do Senhor. Que essas pessoas, meu Pai, possam agradecer a Ti, não a mim, por esta palavra revelada que elas ouviram. Que essas pessoas, meu Deus, possam, em nome do Senhor, acreditar nessa chuva de bênção, como diz esse hino que vamos ouvir mais uma vez nesta hora. Aleluia. Coloca a sua mão sobre o seu coração e atenta para a letra deste hino mais uma vez, que eu coloquei na oração da madrugada. Aleluia. Alguma coisa está caindo aqui. E é muito forte sobre. Deita-se nesse hino. E as minhas mãos eu levantarei. E a sua glória tocarei. Algo está descendo sobre mim e caindo aqui. E é muito forte sobre mim.
e as mãos eu levantarei, e a sua glória eu tocarei. E está caindo uma chuva, aleluia. A sua glória sobre mim está caindo, descendo, sarando as feridas, levantando os caídos. A sua glória, porque ela está aqui. E está descendo sobre mim. A sua glória sobre a minha vida. Sarando as feridas. Levantando todos os caídos. A sua glória está aqui. A sua glória está aqui. Eu te abençoo com toda sorte de bênção. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Que Deus possa dar a você uma semana de oportunidade, como Ele prometeu. Busque Ele na madrugada, ser sarado das feridas, das angústias e alcançar o teu êxito. A senhora que quer ser mãe não consegue. O senhor que quer ser pai e tem tido dificuldade. O senhor que precisa de uma porta de trabalho. O senhor que gostaria de ajudar mais missões. O seu dinheiro tem sido tão pouco. A recompensa da sua colheita tem sido tão pequena. Você vai se deleitar. Você vai se deleitar na colheita. Deus vai trazer uma chuva seródia. Você vai ver. Ouça essas palavras ministradas pelo Espírito Santo, que só usou a boca deste homem aqui. Mas eu não sou pregador. Toma posse e seja, porque Ele vai restituir. Em nome do Senhor Jesus. Saia desse grupo em que, embora Deus tenha afastado deles, verso 15 de Oséias 15, não estão dando importância. Como aconteceu com Jó em 9:11. Deus passou por ele e tornou viu, nem precisou ser meu. Tá bom? Um beijo no seu coração. Eu te abençoo com toda a sorte de bênção. Hoje e todo sempre. Fica na paz. Eu daqui e você aonde você puder estar. A paz.